Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E nós vamos dar continuidade explorando essa sériezinha sobre o Espiritismo, nesse caso aqui sobre a vida do Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que tem o seu pseudônimo Allan Kardec, né? O codificador do Espiritismo. Para começarmos, né, essa segunda parte, já tem um vídeo anterior, que é a primeira parte sobre a vida do Allan Kardec. Se você não assistiu, acho melhor assistir logo ele, porque aqui é a continuidade. Então, para você entender essa segunda parte, é preciso ter entendido a primeira. Então vai lá e assiste a primeira parte, o primeiro vídeo sobre Allan Kardec, onde a gente parou quando ele se torna magnetizador. Nos Estados Unidos, vai haver o surgimento das mesas girantes, né? Nós vamos abordar agora a partir da França, né? Na sociedade parisiense. Mas isso surgiu, né, nos idos de 1844, né? Que foi uma série de fenômenos que passou a chamar a atenção da população da aldeia de Edsville, né? Localizado no condado de Erie. Isso no caso nos Estados Unidos, né? No estado de Nova York, nos Estados Unidos. E o que eram ruídos, né? E pancadas inteligentes, né? De madeira, né? E incomodava a família do Sr. Fox, né? E como também gerava muito comentário na comunidade, né? E aí o casal Fox, né? Eles pensavam que viviam numa casa que era mal assombrada, né? E aí o que acontece? As filhas do Sr. Fox, elas vão criar brincadeiras, né? E vão conversar com esse fantasma, né? Usando pancada rítmica, né? Elas batiam e, no caso, eles respondiam com a mesma cadência, né? Daí vai se criar, para você ter ideia, posteriormente, né? Com a expansão desse movimento, né, nos Estados Unidos, criou-se o núcleo do estudo do espiritualismo moderno, né? E daí, mais para frente, vai surgir as mesas moventes ou as mesas dançantes, né? Que eram atreladas a manifestações inteligentes, né? Até mesmo por figuras religiosas, né? Que era divulgado inclusive pela imprensa americana, como telegrafia espiritual. Então, nos voltamos agora, saímos dos Estados Unidos, vamos para a França, né? E essas mesas girantes, né? Quem participava dessas reuniões buscavam as causas de todo esse movimento, né? Tanto causas físicas, né, como também as causas inteligentes, né, que eram através dos espíritos, né, através do movimento das mesas, né. E isso intrigava toda a sociedade parisiense, né, saindo dos Estados Unidos da América, agora estamos na Europa, na França. E aí um dia, mais precisamente em 1854, Rivail, ou Allan Kardec, né, ele se encontrou com um amigo dele, né, o Fortier, que inclusive era também magnetizador. Daí é importante você assistir o vídeo anterior, você vai entender o que foi esse movimento de estudo do magnetismo, né, e porque Allan Kardec o professor Rivail se tornou um magnetizador. Então vai lá e assiste a outra parte. Eu não vou refazer o vídeo anterior no caso aqui, né, eu vou dar sequência. Então ele se encontra com Forte, né? Que também era um magnetizador, né? E aí Forte vai fazer o quê? Vai falar para o professor Rivail sobre as mesas girantes, né? Que essas mesas, elas davam respostas, né? Davam resposta ali através de questões que eram formuladas, né? E o professor Rivail, né? Que era um humanista racional, né? A partir dos seus estudos ali no Instituto Pestanose, ele nega toda essa possibilidade, né?
Mas aí o Forte insiste, olha, há uma vida inteligente, né? Essa vida inteligente, ela responde às perguntas que se é perguntada ali, né? E aí o que acontece? Rivail, ele vai ficar bastante intrigado, né? O Allan Kardec, mas ele mantém ali a sua desconfiança, né? Seus questionamentos, a tal possibilidade, né? Como que pode isso acontecer, né? É balela, é charlatanismo, né? É charlatanismo. E aí, nesse caso aí, ainda em 1854, dessa vez em dezembro, né? Ele se convenceu, ele tá certo. Aí ele acompanha o Forte, né? E ele vai até a casa de uma sonâmbula, do senhor Roger, e ali ia haver uma sessão de sonambulismo, né? Rivail ficou ali surpreso, né? E é preciso entender que nessas sessões de sonambulismo, né, os espíritos se manifestavam, né, tanto através dos movimentos das mesas, né, como também mediante duas condições. Havia necessidade de duas condições para que esses espíritos eles pudessem se manifestar, que era tanto um sonâmbulo, né, como um magnetizador. Então Allan Kardec participou, né? E aí ele vai participando, ele progressivamente ele vai adentrando esse mundo gradativamente, né? Um ano depois, né? Não um ano depois, porque foi em dezembro, mas em 1º de maio de 1855, ele presenciou a evolução de um espírito, né? Não evolução, mas nesse momento aqui ele vai presenciar ali numa reunião a evocação de um espírito, só que não era uma coisa assim, era interessante por quê? Porque esse espírito, essa pessoa tinha acabado de falecer, era recém-falecido, né? E aí a sensitiva afirmou, né? Que o espírito estava presente ali naquele lugar, né? E aí é descrito detalhes, né? Detalhes precisos sobre situações, né? E como também respondeu, Rivail vai fazer perguntas, né? E esse espírito vai responder, né? Rivail faz as perguntas para ele mesmo, que queria fazer aquele espírito, né? E aquele espírito ali responde mesmo ele tendo feito as perguntas apenas em seu pensamento. E aí, a partir daí, ele vai começar a aceitar, né? Que a alma dos mortos poderiam se comunicar com os vivos, né? E isso, o meio através de um sonâmbulo, no caso, né? Na semana seguinte, após esse evento, quando ele ali fica bastante intrigado com esse espírito de um morto que tinha acabado de morrer há pouco tempo, e aí ele acaba presenciando toda essa situação. Na semana seguinte, ele vai levar a sua esposa, né, no caso ela, a primeira sessão dela, né? Isso na casa da senhora Platines Maison, né? E ali é presenciado que as mesas giravam, né? Correram, saltavam, né? E como também respondia perguntas tanto através de toques, né? Que era respondido a partir de sim ou não, né? Como também algumas palavras eram escritas, né? Onde um lápis era preso ao bico de uma cestinha, e ali era escrito em um quadradinho as respostas às perguntas que eram feitas, né? E aí o que acontece? A partir daí Rivail vai se tornar um frequentador, vai começar a ir constantemente, né? Porque ele queria esclarecer para si mesmo o que era aquilo ali que ele estava presenciando, como é que aquilo ali realmente acontecia, né? Ele ficou intrigado com aquilo ali, né? Como é que esse fenômeno se dá, né? E ele se convenceu que era exatamente a alma dos mortos que se manifestavam ali naquelas reuniões ou naquelas sessões, né? Em 1º de agosto, né, isso aqui já ainda em 1855,
Nesse caso aqui, na casa da senhora Baldi, né? Através da manifestação escrita, né? Ali é respondido a perguntas bem estruturadas, né? Como também é dado conselhos, né? Já começa já a desencadear ali o próprio movimento espírita, né? E ali é identificado um espírito, o espírito ele vai se identificar, né? Zefiro, né? O Zepi, né? Que era o protetor da família, no caso Baldwin, de onde estava acontecendo aquela reunião. Só que aí o Rivail ele vai se aprofundar, né? Quanto mais ele ia às sessões, né? Mais ele estava aprendendo, mais ele estava procurando compreender todo aquele movimento, né? Ele ficava, né, nessas sessões ele ficava, prestava bastante atenção, ficava atento, né, frio ali, né, e anotando tudo, fazendo anotações, né, do que acontecia ali. E aí ele entende que realmente há uma inteligência externa àquilo ali, né, que está trazendo, não é algo manipulável assim, picaretagem, poderia ser assim, né. E o que ele vai fazer? Ele mesmo, ele querendo constatar isso, ele vai passar a levar os questionamentos, né? A partir de assuntos que lhe interessavam, sobre filosofia, psicologia, né? E ali ele recebia as mensagens, né? De instruções morais, de caráter pessoal, né? Com exatamente o espírito que trazia a resposta, que era o Zefiro, né? O Zepio, Zefiro. E aí o que acontece? O Rivail ele vai sugerir que essas reuniões fossem uma coisa mais séria, porque logo no início era mais entretenimento, né? E ele passa a tentar organizar, né, essas reuniões e que tivesse uma data certa, né, um horário para que ela acontecesse e não fosse só voltado para esse entretenimento, mas que houvesse ali um limite de pessoas, né? E ele passa também a formular as perguntas, né? E ele passa a fazer isso a partir de perguntas voltadas tanto para o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, né? Como também a própria realidade espiritual, né? A realidade dos espíritos, né? E qual o método que ele vai utilizar, né? Ele vai abordar, trabalhar uma metodologia, né? Para essas abordagens, né? Para essas perguntas que seriam feitas, né? E qual o método? O método que ele usa para estar trabalhando ele passa a observar, né? A observação, comparação e dedução, né? E qual foram os resultados dos questionamentos, né? Foi exatamente o resultado, foi o corpo de doutrinas, né, que surgiu, né, através das revelações e dos ensinamentos que os espíritos eles ali traziam, né? E aí também Rivail faz algumas observações, né, que a partir daí ele como um pedagogo, ele podia elaborar um texto base, né, tanto sobre um intercâmbio que havia entre os homens e os espíritos, né, como também sobre o mundo espiritual. Aqui nós já estamos vendo o desenrolar para as obras, o Pentateuco do Espiritismo, né, que eu mostrei no vídeo anterior, na primeira parte da vida do Allan Kardec. Progressivamente, os intermediários que fazem essa conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, essa conexão com os espíritos, né, eles vão ser chamados de médiuns, né? Os médiuns do espiritismo são os intermediários entre o mundo natural, por exemplo, e o mundo espiritual. E assim havia uma necessidade, né? Dentro desse campo havia uma diversidade de comunicação, né?
Tanto, aí aqui é interessante, porque os espíritos, eles não se encontravam, todos que vinham para responder as perguntas, no mesmo nível, poderíamos dizer assim, no mesmo nível. E aí o que, que ele vai constatar? Que tanto havia espíritos simples, né, como também espíritos acadêmicos. E aí o que o Rivail vai até aqui ainda é Rivail, que ele vai concluir, né? Ele vai concluir que os espíritos são como, nesse caso, os homens, né? Que nem todos são sábios, né? Nem todos os espíritos tinham um desenvolvimento espiritual igual, eram iguais, mas que haviam espíritos que estavam num processo de conhecimento inferior, né? E aí ele conclui, não, então nesse caso, até mesmo no mundo dos espíritos, há um nível de evolução, né? E o Allan Kardec ele vai passar a entender o seguinte, que nesse caso não podia acatar tudo, não podia se acatar tudo que era dito ali sem fazer um julgamento. E aí a partir daqui ele vai passar a fazer julgamentos de tudo que é exposto ali, de tudo que é coletado, das informações, dos ensinos, né? Que ele coleta ali a partir da sua metodologia, observação, comparação e dedução, né? E aí é que vai progressivamente surgir os escritos, o Pentateuco do Espiritismo, né? E aí a gente vai parar por aqui, né? 16 minutos. No próximo vídeo a gente vai dar sequência já com a primeira manifestação direta ao próprio Rivail, né? Nós vamos partir daqui da primeira, como se deu a primeira manifestação direta mesmo dos espíritos, desse mundo espiritual, do espiritismo ao Rivail. Então é isso, né? Concluímos aqui o nosso segunda parte, o roteiro do nosso segundo vídeo sobre a vida do Allan Kardec e esse mundo do espiritismo kardecista, né? A religião do espiritismo kardecista. Então, se você não é inscrito no canal, sim, o livro que eu estou usando é o livro texto da faculdade, o Espiritismo, aspecto básico do Espiritismo e sua propagação. Então eu estou tirando daqui as informações, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer a cultura religiosa, nesse caso aqui o espiritismo kardecista, né? Dá o teu like aí, faz algum comentário, algum acréscimo, né? De alguma coisa que eu possa ter deixado passar. E é isso aí. No próximo vídeo a gente começa a partir do contato da primeira manifestação direta que o Rivail vai ter com o mundo dos espíritos.